Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. E hoje nós vamos ter um tema muito oportuno para o um momento difícil, um momento de transição, um momento de movimentos astrológicos que eu não entendo muito, mas tenho amigos sérios que estudam isso profundamente, com seriedade, e eles dizem que realmente o momento é de atenção. Muitas modificações, sabem que a astrologia é tendência, né? Mas as tendências são de modificações, de mudanças. Então, se a gente não está nos encontrando, se nós não estamos nos encontrando a nós próprios, imagina numa situação dessas, onde as condições não são favoráveis para tal. Então, para isso, nós precisamos de um sentido, de um norte, como a gente chama, de uma orientação. E eu trago aqui um amigo e irmão hoje para a gente falar sobre força e sentido da vida, buscar força e sentido da vida, que é o que nós estamos precisando. Porque a gente tendo isso, a gente está pronto para enfrentar qualquer eventualidade, qualquer tempestade, qualquer intempérie que possa vir. E aí, Fernando, como é que você está? Bom dia. Oi, bom dia, Grego. É bom te ver novamente. E nós também aqui. Você deixou excelente impressão na nossa última conversa. Foi muito bacana muita gente comentou, em private aqui principalmente, que tem poucas pessoas têm medo, têm coragem de se expor, né? Ah, porque você se expõe muito, por isso, não, expor o quê? Não estou escondendo nada. Estou passando a minha história, quem sabe a minha história fica semelhante a de alguém, olha, o processo dele foi igual ao meu, então isso incentiva. Então, aquele seu processo iniciático, vamos dizer, com a sua juventude, que você mostrou, você pode ter certeza que teve um resultado fantástico, porque muita gente gostou muito do que você falou, eu acho que serviu de incentivo para aquelas pessoas que estavam em dúvida, podem continuar em dúvida, mas pelo menos sabem que é possível e que buscando você chega onde você quer. Então é isso. Ô, Fernando, hoje estão falando sobre, você viu a abertura que eu falei, nós estamos em momentos complicados. Como buscar força e como buscar sentido da vida? A gente fica pensando qual é o sentido da vida e não chega a conclusão nenhuma, é difícil, é uma proposição difícil realmente, mas como buscar força e buscar entender o sentido da vida? Olha, Grego, você tem que ter um guia, né? Você tem que ter a espiritualidade, como eu falei também já. Na sua vida, você tem 5 pilares, né, essenciais, que são a sua saúde, a sua família, o seu relacionamento, o seu trabalho, e um quinto pilar, que é a espiritualidade. Você precisa de ter essa espiritualidade dentro da sua vida para você poder se firmar numa hora de crise, numa hora onde as mudanças são radicais. Você vê o mundo como está essa situação, como você mesmo colocou, né? A mudança planetária, a mudança do ciclo astrológico, as forças astrológicas estão quase que obrigando o ser humano a mudar, a se tornar mais evoluído, né? Então, eu acredito que se você não tiver um norte espiritual, vai ficar bem mais difícil para você superar esses momentos de crise que o planeta está passando e que nós, individualmente, também com certeza vamos passar, né? Nessa etapa que nós estamos passando nesses anos difíceis. Você falou aí, você tocou num tema que nem todo mundo entende. Espiritual. Nós vivemos num mundo material, né? A maioria, principalmente agora, muita gente esqueceu aquela busca de outras coisas, né? Vamos chamar assim de outras coisas, que a maioria não sabe o que está buscando, né? Lê, ouve, palestra. Como, como, como ir buscar algo que não é tátil, né? Algo que é essa questão da parte espiritual. Quais seriam os alicerces, os fundamentos de alguém buscar a parte espiritual que você disse ser tão importante na evolução humana ou do indivíduo?
Então, você vê até nos filmes, todos esses filmes que a gente vê, que tem um cunho iniciático, um cunho espiritual, né? Mostrando que existe uma força interna da pessoa que não é física, é alguma coisa que vem de dentro, né? E aí você tem que entender que uma pequena parcela apenas da manifestação é visível, é físico, é visível. 99,99% das coisas são invisíveis, né? Tanto no nível energético quanto no nível consciencial, de consciência. Então, você tem que buscar o abstrato, buscar o filosófico, até o sentido religioso dentro de você, buscar o sagrado, né, dentro da sua personalidade e tentar se conectar com ele, de forma que você veja as coisas de uma maneira mais profunda do que apenas o que está aparecendo. Que você está vendo a ponta do iceberg, que é só aquilo que se manifesta fisicamente, mas o que está dando origem à causa de todos os acontecimentos não é visível. A causa está por detrás, tá? É algo que é abstrato e a gente tem que buscar isso. Você citou na sua última conversa conosco, a coisa despertou para você, uma coisa natural dentro, que estava dentro de você, aflorou, você foi atrás, atendeu esse chamado e foi atrás. Se a gente sabe que o caminho espiritual é um caminho, puxa, cheio de nuances, vamos dizer. Existe muito misticismo, existe muita mentira, existe muito logro. Como buscar como deixar fluir de uma forma pura? Como eu posso saber que eu não estou me auto-enganando na busca ou na descoberta desse outro aspecto que é muito importante na condução da nossa vida física, que é essa parte espiritual? Como deixar isso fluir de uma forma segura e não perigosa, digamos assim, de cair na maia que cada dia é maior? É complicado, né? Essa pergunta sua é difícil de responder. Eu sei. Porque você vai, naturalmente, vai ter muitos caminhos para você seguir, né? Você pode seguir o caminho dos seus pais, dos seus antepassados e simplesmente continuar aquele caminho que eles te passaram, mas você pode também procurar nos seus amigos, alguém ou que você se espere. Às vezes você vê uma pessoa que passa a ser seu líder espiritual, aquele cara, fala, como é que você chegou lá? Então, você vai atrás daquele cara para ver qual foi o caminho que ele seguiu, para você também, né, seguir aquele mesmo caminho. Também tem a própria meditação da pessoa, que ela deve fazer sempre sua autoanálise e tentar buscar no seu interior que caminho que ela deve seguir, né? Se ela é uma pessoa, porque tem vários, tem pessoa que é mais religiosa e menos mental, a outra pessoa é menos religiosa, mas é mais filosófica, o outro, então tem caminho para todos os tipos de seres humanos, né? E a gente não tem que ler bastante. No meu caso, eu te falei, né? Eu li vários livros. Muito bom. E eu fui seguindo as ideias dos livros e tal. E é engraçado, mas o meu caminho acabou desembocando na eubiose, né? Mas eu podia ter seguido outro caminho, com certeza. E aí você vai naquele caminho e tenta ver se você está evoluindo, está crescendo naquele caminho. Senão você retrocede, não tem problema. Eu te falei, eu fui no espiritismo, fui no catolicismo, Passou. eu fui até evangélico eu fui ver e tal, né? Até eu ver que não era a minha praia, que assim,
meu lado não era mais mental, eu fui buscar filosofia. E depois que eu fui cair dentro da eubiose, né? Então, cada um tem seu caminho, ninguém pode dizer qual que é o melhor, a não ser ele mesmo, né? Ô, Fernando, você é palestrante, você está na Sociedade Brasileira de Eubiose, você é um membro muito ativo. Como é que você passa isso dentro da escola que nós estamos, né, que eu também faço parte? Como é que você, como é que você passa essas questões de buscar essa força? Qual é a forma? Porque existe uma maneira, né? Existem caminhos que você mostra, você só não caminha pela pessoa, mas você mostra caminhos. Nessas suas palestras, que são de diversos temas muito legais, recomendo, assistam aí, tem na internet as palestras do Fernando. Quais são os princípios básicos, vamos dizer, para tentar encontrar o seu caminho? Não estou te pedindo o segredo da questão, mas os caminhos para você, pelo menos, saber: olha, segue aquela rua, caminha por aquela rua, você vai ver que tem travessas, tem tudo isso aqui. Como é que você deixa, como é que você mostra o caminho, como é que você permite, como é que você induz, vamos chamar de indução, uma indução saudável, o ser a deixar aflorar essa espiritualidade que existe dentro de cada um, que é inquestionável. Isso é inquestionável. A dureza é que as pessoas não deixam, não conseguem fazer isso aflorar, né, para buscar. Como é que você faz? Olha, eu sempre aconselho as pessoas a fazerem primeiro a respiração, né? Procurar respirar, porque a respiração, a maioria das pessoas não sabem respirar, né? Tem que respirar, fazer um pranayama, e aí tem técnica para isso. A pessoa saber o que ela está inalando, não é só o ar, o oxigênio, é o prana, né? E esse prana ele tá cheio de vibrações diferentes. Procura esvaziar a mente, né? Entrar em contato com o seu eu interior, fazer esse movimento várias vezes, né? Procurar sempre, antes de ir trabalhar, fazer essa prática, e aí ela vai naturalmente começar a ouvir a voz interior, né? Essa voz interior vai quase que, no meu caso, ela indicou o caminho, assim, claramente, né? Aí você vai mexer numa livraria, assim, cai um livro no seu colo, Isso. né? Não aconteceu isso com você? Claro, Aconteceu comigo. claro, nossa. Você começa a mexer, daqui a pouco um livro cai no seu colo, né? Aí você vê, não, puxa vida, né? Então parece que os mestres, porque a gente não está sozinho, né? A gente pensa que está sozinho, mas existe seu mestre interior, existe os, aqueles que estão te apoiando naquela circunstância. O primeiro passo é você querer, né? Você falar, eu preciso de ter um caminho espiritual. Eu preciso porque eu sinto isso e tal. E aí a questão é você ouvir a sua voz interior e saber que o mestre está lá, né? E aí você ouvindo essa voz, você vai conseguir. Então é assim, seria o primeiro passo fazer uma meditação, buscar respiração e ler alguns livros que te atraem, tá? Como é que a Assim, gente consegue? Como é que é interessante? O ser humano fica preocupado com as suas contas, o seu dia a dia e deixa essa parte espiritual de lado. Sendo que, você sabe melhor do que eu, que a parte espiritual é a motriz, vamos dizer, a força motriz de você ter o seu sucesso, o seu equilíbrio na vida física, né? Qual seria uma forma, qual seria a sua orientação ah, de você, como se diz, de abrir essa perspectiva de uma forma segura? Como romper essa barreira de conciliação? Eu não posso ficar pensando, não posso meditar, não posso fazer pranayama, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar a conta disso aqui. Como quebrar essa barreira? Nós estamos cheios de cristalizações, ô Fernando. Como romper isso? Você já deu uma dica, mas até para as pessoas
fazerem o uso praticar a sua dica, é necessário romper certos paradigmas. Como você orientaria nesse sentido? Eu acho melhor a pessoa dedicar um tempo dela para, sabe, deixa crianças do lado, deixa a mulher de lado, deixa o trabalho de lado, dedicar um certo tempo para esse trabalho espiritual dele, né? Porque existe a forma, né, mais suave, que é essa que nós estamos falando aqui, e tem a forma mais radical, que normalmente é essa que acontece com as pessoas, porque elas não ouvem de forma nenhuma seu eu interior, não ouvem essa voz interna, não faz os. Tem um chamado, ela não vai. Acontece doenças, acontece as crises, acontece os perigos de morte, perigo de situações da vida dele que colocam ele, às vezes, num hospital, entendeu? Eu tenho um amigo que me falou: olha, eu só fui ver o meu lado espiritual depois que eu me quebrei tudo, foi parar no hospital, aí não tinha como fazer mais nada, aí eu peguei e comecei a ver isso. Aí comecei a fazer a inspiração, a ler, a procurar tal, e fazer meditação, né? Então, é É o que a isso. gente chama de transformação pela dor, né? Isso, o homem evolui pelas crises, infelizmente. Ele não vai pela. Por isso que existe o sofrimento, né? Porque se o cara andasse no caminho da evolução, sem precisar de ninguém, de nenhum sofrimento, ele viveria muito bem. Mas as pessoas preferem esperar uns momentos de crise, o próprio planeta, né? Se não tiver uma crise planetária, uma guerra, uma catástrofe qualquer, uma pandemia, que nem teve agora, as pessoas não se voltam para dentro de si. Não, não se volta mesmo. Você falou agora há pouco de a voz interior. Voz interior. Muita gente está se questionando aqui, que está nos vendo. Que voz é esse que eles estão falando, que ele está falando, que eu nunca ouvi? Fala um pouquinho, explica um pouquinho. É claro que é de cada um. Eu, por exemplo, posso dizer aqui que eu ouço palavras sem som. Quando eu recebo uma intuição, eu chamo isso de intuição, né? Intuição vem palavras sem som na minha cabeça, legal, eu faço discernimento e sei se eu devo fazer uso daquilo, se aquilo é de boa fonte ou não. O que é essa voz interior, Camposana, Fernando? Olha, o grego é diferente, viu, do que não é uma pessoa falando, né? É Isso. isso que é interessante. É você mesmo se, se autoanalisando, refletindo. Aliás, meditar, né, significa ditar a mim mesmo. Não no sentido só de ditar alguma coisa, mas é meditar, quer dizer, dictate em inglês significa dar ordem. Isso. Tá? The dictator, o ditador é o dictator, aquele cara que dá a ordem. Meditar é um interior que fala para você, faça isso. Ele te dá uma ordem interior, assim, que se você não seguir. Não sei se você já viu aquele filme Pinóquio. Eu, Sim. ta- eu tava, é interessante. Aliás, vários filmes mostram essas situações aí. O Pinóquio ele é criado como um boneco, né? Um boneco sem consciência, sem espiritualidade nenhuma. Ele é feito lá para ser. E aí, no futuro, ele quer ser uma criança, Isso. um ser humano. Mas para ele ser um ser humano, ele precisa de vencer algumas coisas, né? Algumas lutas e tal. E aí, um grilozinho é chamado para ser a consciência dele. E o grilo tá bom, você é a sua consciência, né? Mas aí o Pinóquio não ouve. O grilo fica falando no ouvido dele, não, não faz isso, não faz isso. Ele pega e vai e faz, né? E porque a consciência fala, mas o cara segue os impulsos do corpo emocional, das paixões e tal.
e ele acha que vai se dar bem lá na frente. Não ouve a sua consciência, a voz da consciência. Então, eu diria, a voz interior é aquela voz da consciência. Todo mundo sabe o que deve ser feito, né? A não ser, que nem o professor fala, a não ser um monstro, até o professor Henrique fala, a não ser um monstro, todo mundo sabe o que é que deve ser feito, o que é o certo e o que é o errado. Agora, basta ter força de vontade para seguir o caminho do certo, né? Essa questão. E eu acho que as pessoas que gostam de artes marciais, já que eu falei de meditação, né, tem gente que gosta de artes marciais, é uma possibilidade também. A pessoa vai ter disciplina, vai aprender a fazer um trabalho de volta para si mesmo, porque a arte marcial obriga ele a buscar essa força interior. É um outro caminho também que o cara pode seguir. Nós temos sabido aí, eu tenho sabido de muitas histórias de transformações pessoais que acontecem tipo num passe de mágica, né? A pessoa, de repente, abre o seu nível de consciência e o que pode ser isso? Aqui se atribui uma questão dessas, por exemplo. Todo mundo fala, é bom a gente abordar isso, todo mundo quer, eu quero acordar aquela pessoa. Quero acordar, mas como acordar se a gente não sabe se é o momento daquela pessoa? De repente, aquela pessoa que a gente queria acordar, um dia aparece para nós, super acordada, muito mais do que nós. Como é que você acha que como é que a iniciação, como é que o estudo, como é que a espiritualidade explica essas mudanças repentinas de consciência, muitas vezes sem eu pedir, sem fazer coisa nenhuma? Então, isso daí é explicado pela sequência de encarnações passadas, né? O cara já está trazendo aquilo de outras encarnações, está num processo ainda né, de desenvolvimento. De repente, todo aquele potencial que ele tinha, que já traz de vidas passadas, emerge. Aí ele passa. Porque o homem, ele pensa que ele é um ser frágil, um ser, dizer assim, fraco, e as religiões não ajudam muito. As religiões sempre colocam Deus fora dele, colocam o poder fora, né? Ora, sim, É um Deus que vai te ajudar, é um santo, é alguém que Salvador. vai, é um salvador, tal, que vai te ajudar. Mas, na verdade, o ser humano é divino, né? Isso aí parece aquela história da águia, né? Aquela história da águia que foi criada como galinha. Tá? A galinha, ela choca os ovos dela e um dos ovos é um ovo de águia. E aí aquela águia cresce como todos os outros pintinhos e tal, e nunca alça voo, né? Sei lá, chega uma etapa da vida da águia que a águia olha para cima e fala: Nossa, eu queria ser igual aquele cara que está voando lá em cima, né? E por uma crise qualquer, por exemplo, alguém chuta ele no barranco e aí ele sai voando e ele percebe que ele era uma águia, né? E aí ele vira uma águia. Então, isso É, somos nós, praticamente, né? A gente sabe voar, mas não tem coragem de alçar esse voo, né? sempre é uma passagem difícil. O cara dar esse passo espiritual e começar a perceber que ele tem essa força interior, não vem de fora, não vem um ser exterior. Ô, Fernando, de onde vem esse medo? Por que que existe esse medo? Por que que a gente vem carregando esse medo e não tem a coragem de abandonar? Que nem você citou muito bonito o exemplo da águia dessa história. Realmente, por quê? Como conseguir? Nós vamos precisar do empurrão de alguém sempre ou a gente pode alçar voo sozinho? Olha, rapaz, normalmente você precisa de um mestre, viu? Normalmente a pessoa tem que buscar um caminho espiritual para ela ir se desenvolver, tá? A força interior não brota
do nada. Ela tem que ter alguma força te ajudando ali. São os mestres, né? São os caminhos espirituais que se oferecem. Por exemplo, Jesus Cristo, inclusive, tem uma passagem também que fala muito bem sobre esse assunto, quando aquela multidão ouvindo ele lá, e ele fala assim: homens de pouca fé, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, poderias mover montanhas, e nada lhe seria impossível. E ele fala mais: tudo que eu faço, tu pode fazer também, né? Então, ele não se referia a uma fé, essa fé que ele falou, homem de pouca fé, não é a fé religiosa, é acreditar em si mesmo, é acreditar na força interior, na sua vontade. Agora, tem que ter, imagina, para você desenvolver essa vontade interior, tem que rebolar, né? Não é uma coisa simples. Aí tem que conhecer bem os 7 corpos do homem, aquela história dos 7 corpos do homem, saber que o homem tem 7 veículos, e que lá no último veículo dele, o mais evoluído, a vontade é suprema, né? Ele tem a onipotência e ele pode fazer o que ele quiser. Tá vibrando no chakra coronal dele. Quando o chakra coronal dele estiver girando, ele vai ter a capacidade de realizar, a vontade dele é a vontade de Deus, né? Então, aí, porque cada corpo do homem tem a sua própria vontade. Você já reparou isso? Tem o corpo físico que é uma coisa, o corpo vital é outra, o corpo emocional outra, e a mente outra coisa. São coisas diferentes. Aí tem uma vozinha que quer uma quinta coisa, que é essa voz interior que nós estamos debatendo aqui, né? Mas você tem que desenvolver essa força interior, essa vontade interior, como, né? A força física, como você desenvolve a força física? Treinando. Você vai treinar, né? Você vai fazer exercício físico, vai fazer musculação. Agora, a força vital, como você desenvolve a força vital, que é o do corpo vital? Respirando bem, se alimentando bem, dormindo bem, né? E essas coisas te dão maior vitalidade e você tem força vital. Não adianta ter força física e não ter força vital. A força do desejo vem do corpo emocional, né? Então, o desejo, todo mundo sabe que é, eu desejo isso, tenho paixão por aquilo. As forças do corpo das paixões está sempre, muitas vezes, dominando o ser humano, que quer isso, quer aquilo, ela tem desejos. Não, e aí depois tem a força de vontade da mente, que é a força de vontade que você precisa de ter para conquistar isso, aquilo outro. Eu tenho que trabalhar, tenho que ter força de vontade para me levantar da cama, tenho que ter força de vontade para eu estudar. E aí você vai desenvolvendo sua força de vontade como mente sua, e controlando os impulsos da força dos desejos. E aí vem uma quinta força, que é a força do corpo espiritual. E essa força vem pela oração, pela meditação, pelos mantras, pelos rituais. Então você vê, você até citou outro dia que quando você precisa de uma força, você se mentaliza dentro do templo, né? E você faz volta-se para o templo, para a oração interior, e aí você busca uma conexão. Faça busca uma conexão. Essa conexão é interior, né? Você vai lá, faz o seu ritual, faz a sua oração, faz um salmo, né? Recita um salmo, recita uma oração, faz uma meditação, e você estuda. E eu sempre tento fazer isso antes de decidir qualquer coisa na minha vida, porque na hora de decidir você não pode errar. Se você errar, você vai contra a vontade do seu interior, que é a vontade correta. Você não pode ir pela vontade dos seus desejos, tem que ir pela vontade da sua força interior. O que o Freud fala, né? Tem id, ego, superego. O id
é aquela parte aquele centro das emoções, aquele centro passional. O ego, que é o próprio eu da mente, da nossa mente, e o superego, que segundo Freud, seria aquele que restringe, que tenta te colocar na linha, né? Mas, na verdade, o superego é o eu superior. E aí você tem, se a pessoa é uma pessoa que segue só os seus impulsos, ele é um idiota, porque ele segue a id. Sim. Se ele é uma pessoa que segue o eu interior, ele é um eu biota, porque ele está seguindo. Sim. Então você pode. E existe também o cara que segue o ego, que é o egoísta. Isso. Isso é Então o que você. mais tem. O que mais tem. Exato. Ô, Então, Fernando, hoje nós estamos em fim de ciclo. Todo mundo diz fim de ciclo, fim de ciclo, fim de ciclo, e ninguém, as pessoas estão vendo como é que está o mundo, tudo, mas não entende de fim de ciclo. E muitas pessoas que entendem ou que estão ligados a N tipos de crenças, N tipos de doutrinas, não sabem no fundo, o que estão buscando. Estão se agarrando como se fosse um naufrágio, todo mundo está se agarrando naquilo que está flutuando. O que é, no seu ponto de vista, dentro de tudo aquilo que você já vivenciou e já estudou e já pesquisou, o que é esse tal de fim de ciclo e o que ele faz com o ser humano? ah, O ciclo ele influencia na minha mente sem eu saber sem eu ter consciência disso, vamos dizer, existe alguma coisa que, claro, tudo na vida é cíclico, tudo é cíclico, né? Como é que isso reverbera no ser humano, esse fim de ciclo? E o que é esse fim de ciclo, Fernando? bom, é aquilo que você falou, tem a lei dos ciclos. Aliás, a pessoa tem que conhecer as leis universais, senão ela não sabe porque você conhecendo as leis universais, você segue as leis universais. E se você segue as leis universais, você não fere nenhuma lei e você não gera karma. O problema é que você não conhece as leis universais. Então, se você conhecesse as leis universais, é isso que a gente faz no estudo, né? Conhecer a lei do ciclo, que nem você está falando. A lei dos ciclos, ela diz que tudo nasce e tal, tem um apogeu, depois decai e morre. E isso ocorre na nossa vida, ocorre também na civilização e para o planeta como um todo. Isso daí acontece ciclicamente. Nós estamos agora num final de ciclo que já começa a nascer um novo, e aí existe aquela choque de duas forças, né? Um ciclo que está terminando e o outro que está começando. E aí que é essa bagunça, porque a decadência de um ciclo e muita gente se apegando aos valores do ciclo anterior e muito poucos já desapegou e está pegando a nova onda e está surfando num novo ciclo, que já é outros valores, que nós sabemos que cada ciclo tem os valores a serem cumpridos durante aquele ciclo. Você Quais tem que serão os seguir. valores do novo ciclo, Fernando? Os valores do novo ciclo, para que as pessoas se identifiquem nessa pororoca que eu chamo, né, do velho com o novo, esse encontro aí. Como sentir isso? Quais são os valores do novo ciclo? Aí você tá entrando num ciclo de aquários que exige uma maior integração das pessoas, que exige que haja o coletivo e o individual ceda lugar ao coletivo, que a pessoa não pode mais ser individualista, tem que trabalhar, porque o Aquários é isso, né? Trabalhar em conjunto, e você sabe os valores que são mais mentais, né? Em relação ao ciclo de peixes que está terminando, que é um ciclo mais emocional, onde as pessoas desenvolvem, né, essa parte mais emocional. Agora vem um ciclo mental e as pessoas têm que entrar
em sintonia com esse novo ciclo, onde tem que buscar a mentalidade, tem que entender as coisas racionalmente, tem que desenvolver o mental abstrato, aquele mental que a gente fala, que busca as coisas não visíveis, né? E aí é que está o problema. Tem pessoas que estão ainda seguindo naquela corrente anterior e já outros que já estão se desconectando no ciclo de Aquários, e você vai ver isso por talvez ainda mais algumas décadas, pelo menos até 2050, até que 2060 e tal, entre uma etapa mais claramente mental, né, do ser humano, onde ele larga essa situação que ele está agora e haja de coletivo, né? Aí vai ser outra vida. Nós da Eubiose somos muito seguimos o professor Henrique, e ele é muito otimista em relação a isso. O novo ciclo da humanidade será muito melhor do que o anterior. É lógico que até chegar lá demora, tem várias coisas para acontecer ainda. Ainda tem muita destruição para ocorrer. Mas, se você estiver ligado no novo ciclo, na nova consciência, conhecendo que valores você tem que desenvolver no novo ciclo, você vai ultrapassar tudo isso tranquilamente, que nem você falou, né? As coisas estão todas se destruindo à sua volta e você não vai entrar em pânico, ficar todo, né, desequilibrado. Você não pode entrar no desequilíbrio da maia, da ilusão que está agora, né? Por exemplo, a gente não pode ver televisão, ficar vendo a opinião dos outros. Você tem que seguir o seu interior, aí que está. É isso, tem que estar no mundo sem ser do mundo, né? Vamos dizer assim. Ficar atento, como você disse. E como é que a gente rompe, como é que a gente busca a nossa verdade, vamos dizer, nesse momento, que é um momento de transição, que nós temos o pleno exercício do livre-arbítrio, ou eu fico no velho ciclo, ou eu me enquadro no novo. Como vencer, vamos dizer, como vencer esse medo de romper essa barreira? Porque sempre tem medo. É a mesma coisa do que a pessoa perde o emprego, a casa dele cai, alguma coisa. Existe aquele momento de instabilidade. E agora? Vem aquela interrogação para você ter toda aquela respirada nova para você poder seguir em frente. Como, como eu já ter, muita gente acha que tem, outros têm, e outros nem sabem que tem. Como ter uma consciência de novo ciclo? Porque nós temos, Fernando, você sabe melhor do que eu, nós falamos um monte de coisa que a gente não sabe o que é. Nós somos papagaios de repetição. Eu falo um monte de coisa, mas não faço a menor ideia. Eu acho bonito e passo para frente. Mas é uma verdade, você sabe disso. Então, como ser verdadeiramente o ser que quer realmente passar? Porque tem que estar dentro de você isso aqui. Por que eu quero ficar mais nesse plano físico, nessa condição? Para ter mais prazeres, mais dinheiro, mais alegrias, mais viagens? Ou realmente almejo isso que você disse há pouco, que parece que é o que nos move de verdade, que é essa vida espiritual, né? Uma vida isenta de limites, isenta de problemas de ordem material, que o espírito não tem dinheiro, não tem posse, não tem propriedade, não tem nada disso, né? Como romper, como entrar no espírito da nova era, Fernando? Eu sei que eu estou te fazendo perguntas chatas, mas você é um cara vivido, então você tem condição de ajudar na resposta. Pois é, então, tudo não é fácil, não vou dizer que é fácil, porque você vai ter medo, você vai ter, por exemplo, vamos dizer, você está num emprego onde você está insatisfeito, tá? Aí você precisa de sair você sabe que aquilo está indo contra o seu interior, você sabe que aquilo te faz mal, você está vivendo em função de uma coisa que não te faz feliz, mas você tem medo de sair daquele emprego Porque eu e dependo. buscar.
E você depende dele, mas você tem que confiar. Você precisa confiar que existe uma força sua interior que vai te levar para uma situação melhor. E o cara tem que se lançar no vazio. É aquela história da águia que tem que pular do barranco sem saber se vai sobreviver. Ela tem que dar um passo de coragem, né? E às vezes o cara está num relacionamento lá que ele sabe que está desgastado, não tem condição mais de continuar naquele relacionamento, mas ele continua. Por quê? Porque ele tem medo de sair daquilo. Se eu for sair daqui, isso aqui vai me acontecer, isso, eu vou perder meus filhos, vou perder isso, eu vou perder aquilo. E aí ele pesa, só que a forma dele contar as coisas não leva em conta o seu lado espiritual. Ele tem que ver aquele relacionamento está lhe fazendo mal, então ele tem que sair fora e procurar saber que agora eu vou me lançar sem saber se vai ser melhor ou pior, mas o meu interior está dizendo isso não está bom, isso não está bom, você tem que mudar, você tem que mudar. Mas você não ouve essa questão, a consciência sua está lhe dizendo, você precisa de mudar de trabalho, de relacionamento, tem que mudar começar a buscar o seu exercício físico, tem que buscar respirar, você tem que fazer a sua parte espiritual, mas você tem um medo danado, entendeu? E o medo não te deixa seguir em frente. Eu vou dizer para você que eu passei por isso, mas eu, graças a Deus, eu sempre me tive coragem, sabe? Eu fui corajoso de procurar, sempre acreditando que meu passo lá na frente vai me levar para uma situação melhor. E eu vi também meu pai fazer a mesma coisa. Meu pai era uma pessoa que era gerente gerente de um negócio que ele não estava satisfeito. E eu vi ele falar para mim, eu preciso sair disso. Tal. Falou para minha mãe, mas eu estava ouvindo, né? Eu não sei como é que vai ser a nossa vida, mas vou procurar outra coisa. Ele foi vender um negócio lá qualquer, saiu do trabalho de gerente que ele era e foi vender lá um negócio. Mas olha, deu tão certo na vida dele. Olha que legal. Que ele só cresceu e até criou a sua própria empresa entendeu? E foi o certo ele ter feito isso. Mas, no entanto, teve que ter essa posição de eu vou sair, não sei como é que vai ser. Falou para minha mãe, Neide, não sei como é que vai ser a nossa vida, mas eu vou sair desse negócio, vou tentar outro. Então, é assim, o Silvio Piantino, um amigo nosso também, ele era um grande CEO de uma empresa, né, em Portugal, e ele teve um câncer de tireoide, de garganta. Esse câncer da garganta dele o levou a buscar a espiritualidade. Sim. E aí ele foi parar na eubiose, se curou do tal do câncer de garganta, entendeu? E só que, claro que ele não teve aquele salário que ele tinha mais, né? Mas ele vivia tão bem, olha, às vezes você pensa, seu lado material é tão importante, mas não é, cara. Às vezes às vezes pode até ganhar menos e ser muito mais feliz. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E aí é o seguinte, cara, a maioria das pessoas que estão aí não estão ouvindo mais a sua consciência. E, nesse caso, a consciência de tanto não ser ouvida, ela vai embora, tá? Ela vai embora. Na hora que olha só, se ela for embora, você vira um zumbi, porque você não tem mais uma mônada que está tentando te falar alguma coisa. Ela já desistiu, e aí você ficou só na parte da sua personalidade, com sua mente sozinha, suas emoções sozinhas. E nessa situação é que nós nos encontramos com 2/3 da população são zumbis. Zumbis. Andam só fazendo o que os outros falam. Não seguem mais a sua própria vontade interior.
só seguem uma massa de manobra aí jogada para... Exatamente, exatamente, exatamente. Puxa, você mexeu na ferida de muita gente aí. Fernando, sentido da vida, para tudo isso que nós estamos falando, a pessoa precisa ter algum sentido. Eu já questionei muitas vezes, né? Quem não se fez essas perguntas? Quem não se fez essa pergunta? Qual é o sentido da vida? Por que que estão aí? Ah, porque não sei o quê, porque você está aqui para evoluir. Mas, cara, eu não pedi para nascer, não pedi para evoluir, não pedi coisa nenhuma. Por que que eu estou nesse contexto? E por que que eu estou fazendo alguma coisa e eu fico pensando nos outros? Por quê? Então surge um monte de porquês. No seu ponto de vista, qual é o sentido da vida? Como você vê o sentido da vida, Fernando? Olha, demorou para perceber isso que você está falando, viu? Não é de uma hora para outra, mas você começa a perceber que o sentido da vida é evoluir, tá? Aí, o primeiro ponto, você tem que evoluir. Depois, lá na frente, eu vi que evoluir é transformar a vida energia em vida consciência. Quando eu li essa frase, eu falei, é isso, puxa vida, é, eu sou energia e eu preciso transformar essa energia em consciência. E como que eu faço isso? Aumentar meu grau de consciência. Como que eu aumento meu grau de consciência? Conhecendo, lendo, né, refletindo, meditando, buscando. Daí aquele cara que está com a mão assim pensando, né? Quem sou eu? Para onde vou? Para onde fui? Se eu penso, logo existo, né? Então essa frase, penso, logo existo, mostra que o cara tá buscando saber o que é ele, né? Para que eu estou aqui? E só sabe que ele existe porque ele pensa, né? Então, mas aí se não pensar também, nem existir existe, já é um zumbi, né? Então ele tem que buscar a espiritualidade nele, buscar conhecer as leis da natureza, as leis que regem o universo, né? E ele vai, aos poucos, aumentando o seu grau de consciência conforme a vida vai ensinando, porque a vida ensina, viu? A vida Com certeza, a cada momento. ela vai te ensinando, você pode às vezes ter que passar por situações que são crises, né? São situações, como eu falei várias vezes aí, que você tem que tomar decisões muito difíceis e aí você vai aprender nessa situação. Mas você, de qualquer maneira, tem que ouvir a sua voz interior para poder passar por essa situação e ir buscando, buscando, até você aumentar seu grau de consciência. Não é de uma hora para outra, passa anos e anos e anos. Aquela história de despertar Kundalini que nós discutimos da última vez, né? Sim, sim. Esse despertar ele vai ocorrer devagarzinho, né? Ele vai ter as situações onde você vai saber que tem uma força interior e que você está desenvolvendo essa força interior, você percebe que ela está começando a se mexer dentro de você, ganha potência cada vez maior, mas daí aos poucos, né? E você não pode deixar de buscar esse caminho de autoconhecimento. No fundo, é buscar o autoconhecimento, buscar a iniciação, né? A iniciação. E a iniciação, ela é dolorosa, é difícil, mas é o caminho correto, é o caminho mais rápido para a evolução e de aumentar a sua consciência de uma maneira segura, como você falou, né? Tem que ter um caminho seguro, porque senão você cai na mão de alguns caras aí que oferecem caminho rápido, oferecem facilidades, né? E quando você vai ver, você está em maus lençóis. Então, você tem que buscar um mestre seguro. Buscar um mestre seguro não é fácil, mas é o único caminho que eu vejo para a pessoa atingir
consciência mais rápida e o seu despertar interior, despertar da consciência, buscar a evolução e aí sim entrar em sintonia com as leis universais, entrar em sintonia com a lei da vibração, por exemplo, que a pessoa não percebe quando ela está vibrando errado. Se ela não sabe a lei da vibração, ela vibra no lugar errado. Ela não sabe que ela está entrando numa vibração que vai levar ela a situações difíceis ou ruins para a vida dela, e ela acaba se envolvendo em vários problemas. Tipo assim, o cara vai se envolver numa discussão, vai né? E aí, quando você sabe como funciona a lei da vibração, você procura sempre aumentar seu grau de vibração, procurar as pessoas que estão à sua volta, aquelas que não são boas, de vibração boa, você tem que eliminar, e aí você tem que subir sua vibração para outras pessoas com nível mais alto de vibração. E assim vai. Você vai aprendendo a lei do mentalismo, que é a lei que rege que tudo é mente, né? Que vai te fazer entender que o que causa na sua vida, a sua situação, é a sua mente, não é ninguém, não é de fora. As pessoas tendem a achar que tudo... aconteceu isso comigo. Que coisa, que falta de sorte. Não existe falta de sorte. Existe a lei da vibração, a lei do mentalismo. Você gerou na sua mente essa situação. Sim. Né? Você atrai tudo. Eu acho que você disse tudo. Você já teve experiência mística, né? Eu acho que todo mundo teve experiência mística, né? Então, nessa experiência mística, que infelizmente eu não domino, né? Aconteceram, acabou, não consegui repetir tudo, mas é onde você percebe, são gatilhos, ou a lei, que eu chamo de lei, né? A lei te dá esses presentes, vamos dizer assim, te mostra num flash que a vida, o sentido da vida é muito além do que os seus olhos físicos podem ver. Então, é um alento, é uma força. Eu acho que as pessoas deveriam observar aquilo que elas acham que é loucura, né? De ter insights. Muitas vezes você tem uma intuição, você tem uma visão, você tem uma certa coisa que lhe mostra que existe algo além dessa parte física, mas que você acha que é melhor achar que aquilo é loucura, que você precisa de tratamento médico e não percebe como um gatilho, como um sinal de que você deve volver os seus olhos, a sua consciência para esse lado. Como acreditar mais em si, Fernando? Olha, eu te falei da outra vez que eu comecei a fazer desdobramento, né? Foi. Eu comecei a olhar meu aura, eu começava a olhar para minha mão, né, contra uma parede, no escuro. Aí eu via a iridescência, via a aura, comecei a ver que existia mesmo aquilo que os caras estavam falando, que você às vezes tem que ser igual Mateus, você tem que ver para acreditar, né? Aí o mestre Tomé. Jesus Tomé. Isso. Ver para crer. Quando Jesus fala o certo é você crer para ver. Isso. É o contrário, Então, né? é o contrário, você tem que acreditar primeiro para depois acontecer alguma coisa. E aí eu comecei a fazer desdobramento. Você vê que existe outro corpo. Fala, poxa, então realmente existe uma alma, porque eu estou fora do meu corpo, eu estou vendo meu corpo lá embaixo. Isso não é loucura da minha cabeça. Aí eu estou vendo lá a situação, começo a sentir aquelas. Aí, assim, nem todo mundo faz isso, né? Também Sim. não. Né? Existe técnica para você fazer isso, mas você precisa de prova. Será que você é igual Tomé, né? Você tem Isso. que fazer um desdobramento para você acreditar que existe um corpo fora do seu corpo físico? Assim, né? Não necessariamente. Se a pessoa já foi evoluída, ela não precisa de provas.
As provas estão na frente dela, começa a se refletir na vida dela, quando ela muda o padrão Mas, mental. se você perceber, uma coisa que a gente fala muito e muitas vezes não praticamos é o bom senso, né? Se você pensar, não precisa ser inteligente, não precisa ter QI alto nem nada. Se você pensar que tudo isso que nós vivemos, né? Tudo, o universo, tudo que a gente vê no microscópio, numa célula, isso que a gente estudou, a natureza, os animais, nós aqui conversando, né? Através de um negócio aqui, ó, nós estamos ao vivo aqui, você está olhando numa tela aqui, e isso é factível. Então, esta é uma enorme, gigantesca prova de que existe algo além do que nós estamos fazendo aqui, né? Então, é uma coisa macro, tudo é sincronizado, a ordem dos planetas, a translação, essas coisas astronômicas que tem. Então, existe uma inteligência por trás disso. E ela certamente não pode estar limitada no corpo de dois seres que estão conversando aqui, né? É verdade. Inclusive, se você estudar a geometria sagrada, você começa a ver a geometria sagrada em tudo. Aí você começa a Tudo. ver, fala, meu Deus do céu, Fibonacci, e aí por aí vai. Fibonacci, você começa a ver que realmente não pode ser que uma coisa não tenha uma inteligência por detrás de tudo isso, que é muito preciso. As Muito. leis são precisas, né? A matemática é perfeita. Os caras acharam Júpiter, sabe como? Pelas equações matemáticas, não foi observando. Eles viram É, lá nas equações matemáticas uma perturbação na órbita de Urano. Aí começaram, aliás, foi ao contrário, viram uma perturbação na órbita de Júpiter e acharam Urano. sim. Que, então, é incrível que tá, em fórmulas matemáticas, o ser humano é incrível para você ver o que ele é capaz de fazer. Se você vê a capacidade que o ser humano tem de criar, sabe, artes maravilhosas, as equações maravilhosas, como é que um Einstein imagina as coisas que ele imaginou do tecido espaço-tempo, as loucuras que você fala, meu Deus do céu, onde esse cara foi buscar? Que inspiração é essa? De onde vem tanta inspiração, né? De mestres como a gente vê. Então, você tem que acreditar que existe alguma coisa que é incrível dentro de cada um de nós, né? A busca da força do espírito, né? Do espírito dentro de nós. É, e é notório, assim, né? Porque é curioso a gente muitas vezes vê, enxerga, sonha, imagina coisas que a gente acha que são loucura. Mas não vi ninguém até hoje que não imaginasse, não sonhasse ou não pensasse ou visse alguma coisa que não existe. Então, tudo que a gente vê, mesmo que a gente acha que é absurdo, existe em algum plano, não tenha dúvida. Às vezes você tem sonho surreal, tem tudo isso aqui. Então, nós estamos cheios de provas aí para descobrir que existe muito mais além da nossa visão física. Fernando, para a gente encerrar, sua orientação nesse final de ciclo, nesse ciclo conturbado, reiterando como se as suas últimas considerações, como buscar força e como tentar entender o sentido da vida, porque se tiver essas duas coisas, você está caminhando para ter um nível de consciência que te permita buscar essas respostas e você ser feliz da forma que você acha que deva ser. Bom, você citou uma coisa que eu não falei, que é o sonho, né? Você falou, a pessoa sonha e tal. É uma coisa importante a pessoa observar seus sonhos, né? Que ela tá sonhando e tentar ver o que aquele sonho está dizendo para ela. É tudo em código, né? Os sonhos Tudo. aparecem, mas estão dizendo algum código seu interno que está te falando, olha, é isso, aquilo, outro, tal. Se você souber decifrar os seus sonhos, é ótimo. É uma maneira ótima de você entender o que o seu eu interior, ou a sua consciência, seu inconsciente, na verdade, né? A gente fala inconsciente, mas o inconsciente não é nosso eu superior. Tá querendo te dizer através do sonho. Se não for pelo sonho, veja por meditação,
busca a respirar, busca fazer alguns exercícios que são mentais. Por exemplo, você sabe os egrégoras, qualquer dia a gente fala sobre os egrégoras, né? Sim, claro. Mas você tem que buscar um egrégora que te ajude também. O egrégora é uma forma mental, que você fica mentalizando ela, para depois você buscar uma resposta do interior sobre qualquer tipo de problema. Os problemas estão aí na nossa vida para que você busque uma solução no seu interior e não fora. E aí você não vai para a igreja, quer dizer, tem muita gente que vai para a igreja para pedir, para o santo ajudar, para o que, não sei o que e tal. Tudo bem, desde que o santo é uma egrégora também, é uma egrégora que vai te ajudar na resolução do problema, né? Mas o certo é você buscar na sua meditação, no seu eu interior, a resposta dos seus questionamentos, ver o que está errado na sua vida, fazer exame de consciência todo dia, antes de dormir, fazer um exame de consciência é bom. O que eu fiz de errado hoje, e o que eu fiz de certo? E aí você, fazendo esse exame de consciência, você vai saber se você está sendo feliz ou não, porque uma coisa é certa. Quando você faz alguma coisa de acordo com a lei, você se sente feliz, você se sente alegre, porque você está fazendo uma coisa, que nem nós estamos fazendo esse trabalho aqui, você faz esse trabalho com prazer, né? Porque você sabe que aquilo está ajudando as pessoas, que você está fazendo uma coisa boa. Então, aquilo você faz com prazer o seu trabalho. Se você não está sendo feliz, é porque você precisa de mudar. E a felicidade é um norte. Você buscar a sua felicidade é um norte para você buscar a sua espiritualidade. Espiritualidade e felicidade são sinônimos. Olha aí. São sinônimos. Se você não busca a felicidade, a espiritualidade não vem. E se você não buscar a espiritualidade, a felicidade não vem também. Muito bom. Então você está. Exato. Você Muito então bem. vai buscar essa felicidade, buscar mudar, sabendo que você precisa de mudar, a constante mudança, né? É uma lei da natureza, que tudo está em mutação, nunca nada pode ficar parado. Se você estiver parado, você está fora da lei, então você tem que buscar a mudança. E mudar em quê? Às vezes é mudar uma coisa pequena, às vezes é mudar uma coisa grande dentro da sua vida. Mas é o exame de consciência, a meditação, a respiração, o controle das emoções, das paixões, verificar os seus sonhos e, enfim, buscar essa voz interior, o seu eu interior. Você tem que ouvir ele. Bacana, as dicas foram dadas aqui. Só não existe milagre. Você vai ter que fazer sua parte. Você vai ter que realizar esse milagre, que no fundo não existe. Ou seja, ele não acontece por si só. Tem que ter a sua contribuição. Meu querido amigo e irmão Camposana, muito obrigado mais uma vez por dispor do seu tempo para compartilhar conhecimento conosco. Te deixo um fraterno abraço e um feliz sempre. Obrigado por essa oportunidade, Grego. Feliz sempre para você também. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Legal. Mais uma vez, mais um programa aí que a gente aprende, né? Porque falando, a gente entra nessa egrégora que o Fernando falou há pouco, a gente cria uma egrégora e dentro daquela egrégora vamos debatendo uma série de coisas. Quem acessar essa egrégora depois vai ver o que nós falamos e vai colocar sua opinião também, e nós certamente vamos captar, porque vamos estar ligados nessa egrégora. Gente, um fraterno abraço, um feliz sempre e até a próxima semana. Tchau.